São 9h11. Vamos aos destaques de hoje do seu jornal São Francisco é Notícia. Sepultado em São João da Barra, jovem morto em grave acidente envolvendo moto e carro na BR-356, próximo a Cajueiro. Assaltante preso pela Polícia Militar após roubo à loja de roupas em Santa Clara. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação e a polícia descobriu o esconderijo deste criminoso. Conselho de Segurança reúne autoridades em Santa Clara para discutir a segurança pública em São Francisco de Itabapoana. Vereador de São Francisco de Itabapoana atingido por estilhaços de tiros esses que mataram um homem em Praça João Pessoa. O vereador Alexandre Barrão estava na hora errada, no local errado e acabou sofrendo ferimentos leves. Projeto Campo Seguro de São Francisco de Itabapoana poderá ser referência para todo o estado. E no esporte, como foram as estreias dos clubes cariocas no Brasileirão? Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Está entrando no ar, Jornal São Francisco é Notícia. Mais um programa rádio jornalístico da Rádio São Francisco FM. Olá, amigos, bom dia. São 9h13. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornal São Francisco é Notícia. Hoje, segunda-feira, início da Semana Santa, 11 de abril de 2022, excelente segunda para você que nos acompanha pelo rádio em 87.9, para você que nos acompanha pela internet, estamos em áudio em nosso aplicativo, também em outros aplicativos de rádio, também estamos lá na Alfa TV, no canal 879, e em vídeo também estamos lá no Facebook e no YouTube, ambas as redes sociais do V Notícia. Acesse lá, facebook.com/vnoticia e o canal do V Notícia no YouTube. Peço que você interaja conosco, deixando o seu comentário, a sua curtida, o seu like, se inscreva no canal no YouTube e depois que acabar o nosso programa, dê uma passada lá em nosso Instagram, @Rádio São Francisco e V Notícia. Siga-nos por lá também, acompanhe as nossas postagens. Paulo Noel hoje remotamente de casa. Bom dia para você, Paulo Noel. Excelente segunda-feira, início de uma semana mais curta por conta da Semana Santa, né? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade, Vinícius. Teremos uma semana mais curta. Vinícius, o noticiário hoje vai tratar de assuntos que aconteceram esse final de semana. Teve um jovem que morreu num acidente trágico em Cajueiro, localidade de São João da Barra. Mas um caso de repercussão muito grande foi a questão das balas disparadas em direção a um elemento lá em Praça João Pessoa, que de raspão, né, passou pelo vereador Alexandre Barrão. Vamos começar primeiro falando aqui do jovem que foi morto neste final de semana. Ele foi sepultado ontem, Vinícius, domingo, no cemitério de São João da Barra. Ele era Carlos Magno Machado, 21 anos, que foi morto num trágico acidente envolvendo carro e moto na BR-356, em Cajueiro, município de São João da Barra. O Carlos Magno estava em uma motocicleta e morava em Cajueiro. Aliás, Paulo Noel, me permita, nós estamos exibindo na live o que restou de parte da moto, mostrando que o impacto foi violento, foi uma colisão frontal, não dá nem para entender se é uma moto ou se é parte da moto, porque é uma imagem de ferro retorcido, demonstrando que a pancada foi muito forte. Paulo Noel, você me ouve aí? Estou te ouvindo, Vinícius. Você falou do impacto aí desta... eu estou falando que nós estamos exibindo na live a imagem do que restou da moto. Sim, exatamente, estou te ouvindo.
Você falou também sobre o forte impacto que fez o motociclista, inclusive, Vinícius, perder uma das mãos. E o carro teve várias peças espalhadas pelo asfalto. A notícia ainda não recebeu informações do estado de saúde do motorista, que estaria em estado grave. Essa imagem aí você falou tudo, sabe, Vinícius? Dá para você ter uma noção desse trágico acidente. Esse rapaz, Vinícius, ele era primo de Edilene Rodrigues, Edilene de Buena, que foi ao enterro em São João da Barra. Por telefone ela nos falou da emoção que foi o sepultamento desse jovem de 21 anos. A mãe estava inconsolável. Não é para menos, né? Não é para menos desse caso aí que envolveu esse acidente. Agora, a polícia investiga o que teria provocado essa morte, né? Ou melhor, esse acidente, né? Vamos aguardar as investigações da polícia. A família aí desse jovem morto nesse trágico acidente, os nossos sinceros sentimentos, a nossa ouvinte Edilene de Buena, que está sempre acompanhando o nosso jornal. Aquele abraço para você, Edilene, os meus sentimentos a você. Olha, Paulo Noel, já vamos trazer todos os detalhes de uma prisão efetuada pela Polícia Militar neste domingo, de um homem que provocou um assalto na localidade de Santa Clara, a um estabelecimento comercial, só que o homem se deu mal. As câmeras flagraram a ação, a polícia teve acesso às imagens, descobriu o paradeiro do criminoso, foi até a casa que ele estava escondido em Praia dos Sonhos e prendeu o elemento já aqui no jornal São Francisco a Notícia. Paulo Noel, você falava aí na abertura do programa sobre o susto pelo qual passou o vereador Alexandre Barrão. Ele acabou sofrendo ferimentos provocados por estilhaços de balas perdidas após tiros disparados contra um homem, resultar na execução deste homem em Praça João Pessoa, um fato que chamou muito a atenção em São Francisco de Itabapoana. Por pouco, o Alexandre Barrão e outras pessoas que estavam lá no local por pouco não acabaram aí levando tiros, né? O Alexandre Barrão, a primeiro momento a gente teve a informação de que ele sofreu tiros de raspão, depois ele confirmou que foram estilhaços da bala que acabaram atingindo ele. E eu fico me perguntando, até quando vai essa violência em São Francisco de Itabapoana? E o pior, pessoas inocentes que não têm nada a ver com essas execuções que ocorrem no município acabam sofrendo as consequências. A gente tem aqui, pelo menos, esse é o terceiro caso que eu me recordo da história recente de São Francisco de Itabapoana, em que pessoas que não têm nada a ver acabam... aliás, o quarto, posso enumerar aqui, aquele caso lá em Santa Clara, que foi emblemático no verão de 2019, um homem abriu fogo no calçadão de Santa Clara em direção a um outro homem e várias pessoas que estavam caminhando no calçadão levaram tiros de balas perdidas. Lembro também um caso de um menino de 13 anos que foi morto a tiros na localidade de Lagoa Feia, e a polícia investigou e descobriu que ele foi morto por engano. Teve um caso, felizmente sem feridos, aqui nas imediações do Fórum de São Francisco, em que uma pessoa que estava depondo foi alvo de um atentado e os tiros atingiram a vidraça do prédio do Ministério Público. Quer dizer, felizmente ninguém foi atingido, mas um inocente poderia ser atingido. Uma pessoa que não tem nada a ver com a história poderia ser atingido naquele atentado, naqueles tiros que aconteceram no entorno do fórum. E agora em Praça João Pessoa, a mesma coisa. Um assassino foi executar um homem em Praça João Pessoa, executou, mas não estava nem aí com a quantidade de pessoas que estavam naquele recinto, lá em frente
a um forró lá em Praça João Pessoa, na rua. Quer dizer, quem estava na linha de tiro poderia sofrer um tiro e morrer, ou então ficar com uma sequela grave. Por sorte, foram estilhaços e ninguém foi atingido em cheio na execução desse homem. Mas até quando vai isso? Pessoas inocentes em risco por conta dessa guerra em que um mata o outro assim, sabe? Como se fosse um bang-bang. O triste é isso, é ver que pessoas inocentes podem acabar morrendo tomando um tiro de bala perdida, viu, Paulo Noel? Inclusive, 2 balas atingiram o veículo do vereador Alexandre Barrão. Me parece que foi uma na porta e uma na traseira do carro. Imagine-se então, Vinícius, se ele estivesse no carro, hein? Ele estava fora do carro dele, perto de um trailer. Ele conversou comigo por telefone e disse que assim que ele retornava de São Paulinho, ele foi solicitado por um amigo que queria falar com ele. Ele desceu do carro, foi até o trailer. Se ele permanece no carro, essa bala que atingiu a porta provavelmente teria atingido o Barrão. Ou, eventualmente, também, esses estilhaços que atingiram as costas dele, poderia ser um tiro em direção a ele. Ou seja, ele já deu uma explicação aí, num vídeo que circula nas redes sociais. Vamos exibir esse vídeo agora, Paulo Noel, em que o Alexandre Barrão dá detalhes de como foi essa história e o susto que ele passou nasceu de novo, podemos dizer assim, né? Olá. Ontem aconteceu aí um incidente comigo. Eu estava na comunidade de São Paulinho, aqui no interior de São Francisco, fazendo a visita a alguns amigos. No meu retorno, passando na comunidade de Praça João Pessoa, eu parei para conversar com um outro amigo lá e, de repente, saiu aí um tiroteio onde mataram outro rapaz lá e pegou algumas fagulhas da bala em mim e 2 tiros no meu carro, mas graças a Deus está sob controle. Só tenho que agradecer a Deus, que Deus deu o livramento, e gostaria de agradecer a todos os amigos, as centenas de ligações que fizeram preocupado comigo, e está tudo bem, estamos em casa e segue a vida. Olha, foram muitos tiros disparados contra a vítima deste homicídio. Deuciel Rodrigues da Costa, que tinha 33 anos, conhecido por Ciel. Ele veio a óbito no local. Lá no local foi impossível contar a quantidade de tiros. A perícia disse que só mesmo no IML, quando o corpo seria necropsiado, que seria possível contar exatamente as perfurações no corpo. Bom, a gente lamenta profundamente mais um homicídio em nossa cidade, e o pior, em um local em que outras pessoas estavam ali se confraternizando, estavam na rua conversando. O vereador Alexandre Barrão disse que estava voltando de São Paulinho, foi visitar alguns amigos em São Paulinho. No retorno, passando pelo local onde aconteceu o homicídio, ele parou e foi ao encontro de pessoas que estavam em um trailer. Foi quando aconteceu essa execução, e os tiros foram disparados contra esse homem de nome Deuciel Rodrigues da Costa. São 9h27, mudando de assunto, na praia de Santa Clara, na Avenida Oswaldo Rezende, aconteceu um assalto no sábado, no final da tarde. A gente tem imagens de câmera de segurança que flagraram um homem vestindo uma camisa do Flamengo e um boné branco entrando em uma loja de roupas. Anunciou o assalto e levou R$ 85 em espécie. A Polícia Militar tomou conhecimento do fato, recebeu imagens do circuito interno das câmeras e descobriu o paradeiro desse criminoso. Ele é oriundo de Campos, mas estava residindo na Praia dos Sonhos. A polícia foi até o endereço dele na Praia dos Sonhos e não teve muita dificuldade de prender, não. O cara estava lá,
né, achando que iria ficar impune, né? Ele tentou fugir ainda. A polícia chegou até a casa em que ele estava. Ele tentou pular o muro quando percebeu a presença da guarnição da Polícia Militar, equipe do DPO de Santa Clara. Parabéns aí aos policiais. Só que os policiais foram atrás dele e conseguiram capturá-lo. E aí ele franqueou a entrada dos policiais nessa residência. Atenção para o que foi encontrado dentro da casa. Um revólver Taurus, calibre 38, a gente está mostrando aí um vídeo do material apreendido, que estava lá na delegacia, né, no momento em que esse vídeo foi feito. Bom, é um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada. O revólver estava com as 6 munições intactas. Também foram arrecadados no local 4 munições intactas, 6 estojos deflagrados, além de 2 buchas de maconha, anotações do tráfico de drogas, R$ 123 em espécie e material para endolação. Segundo a PM, o homem já tinha passagens por tráfico, homicídio e roubo. A roupa usada pelo criminoso durante o assalto também foi apreendida pela PM na residência. O elemento assumiu a autoria do assalto. Ele disse aos policiais militares que foi ele quem cometeu o assalto. E ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Guarulhos, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele vai responder também pelo roubo à loja. Mas se deu mal porque a polícia encontrou na residência arma, droga, e acabou sendo preso em flagrante. Portanto, essa ação aconteceu nesse final de semana, as imagens repercutiram muito nas redes sociais e a Polícia Militar conseguiu deter esse elemento. Bom, são 9h32. Mais alguma coisa a comentar sobre esse fato, Paulo Noel? A contribuição que essas imagens deram para o sucesso da prisão dele, né, Vinícius? Inclusive, segundo a informação da Polícia Militar, existem outras pessoas que identificaram o elemento como sendo autor também de outros assaltos. Pelo menos mais 2 casos aconteceram, tá, com comerciantes aqui em São Francisco. Não foi informado se foi na praia de Santa Clara também. Mas esse elemento foi reconhecido por outras 2 vítimas. Só que por medo, por receio, essas outras vítimas não quiseram registrar boletim de ocorrência. Tá? Portanto, a informação que a Polícia Militar passou para a gente é essa, que ele teria feito outras vítimas, inclusive essas vítimas reconheceram o elemento. São 9h33, a gente vai a um rápido intervalo de apoio cultural e volta já dando sequência ao nosso jornal São Francisco a Notícia. Tem muito assunto ainda na pauta do programa, não saia daí, a gente volta em instantes. A Rádio São Francisco FM está apresentando Jornal São Francisco é Notícia. Vamos à lista de empresários e comerciantes que apoiam a São Francisco FM. Atenção, São Francisco de Itabapoana. A maior promoção de todos os tempos chegou na Estácio São Francisco. Comece a estudar em qualquer curso por apenas R$ 129 durante todo o primeiro semestre. Está achando que para por aí? Não. Ainda tem mais. Depois você ainda garante até 70% de bolsa até o final do seu curso. Não perca essa chance porque as vagas são limitadas. Então mande um WhatsApp para a Estácio São Francisco e garanta a sua bolsa. Salva na agenda aí e aproveite. 22997666147. Eu disse 22997666147. Chegou a sua hora de brilhar. Siga as redes sociais @Estácio São Francisco Itabapoana. Você que está com problemas para se aposentar ou para requerer auxílio doença, pensão por morte no INSS e seguro DPVAT, a doutora Eliane Cerqueira, advogada,
Advogada informa que está atendendo às terças, quartas e quintas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia, na Rua Otávio Pinto de Oliveira, número 1, no centro de São Francisco, Rua da Sedai, terceira esquina. Agora, a equipe da doutora Eliane Cerqueira faz consulta ao SPC e Serasa. Ligue 99851 2288. A distribuidora Pingo de Água agradece a todos os parceiros e amigos que acreditam em nosso atendimento e na água que vendemos. Os dias passam e cada vez mais temos a certeza que cuidamos muito bem da sua saúde, vendendo uma água de qualidade. Água Nova Esperança e Raposo. Juntos somos mais fortes. Distribuidora Pingo de Água, a pioneira em São Francisco de Itabapoana. Essa é a água. Vai pintar a casa ou o veículo? Então procure quem entende de tintas. A Brasão Tintas trabalha com a linha imobiliária da Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Na linha automotiva, a Brasão apresenta tintas prontas e tintas feitas na máquina, com a tecnologia e alta performance da Duxone Axalta. Garantir produtos eficientes e de qualidade. Assim, a Brasão atua para levar até você o melhor em tintas. Brasão Tintas, no centro de São Francisco. Telefone 999399821. Agora a Brasão Tintas está em novo endereço. Avenida Edenites da Silva Viana, 125, ao lado da Eletrônica São Pedro. Aguardamos sua visita. Chegou o mais novo empreendimento de São Francisco de Itabapoana, Espaço do Bambam, restaurante e lanchonete, servindo café da manhã, almoço com self-service sem balança e churrasco de domingo a domingo. À noite, aquela cervejinha gelada com porções diversas, música ao vivo aos fins de semana. O Espaço do Bambam também tem lazer para criançada, com pista de mini bug. Entrega de quentinhas pelo telefone 99926-1220. Espaço do Bambam, no centro, em frente a Terezinha Magazine e Silvio da Bomba. Voltamos a apresentar Jornal São Francisco é Notícia. Agora são 9 horas e 37 minutos. Ainda, Paulo Noel, sobre segurança pública. Na semana passada teve reunião do Conselho de Segurança em Santa Clara. O Conselho se reuniu na quinta-feira, dia 7. As autoridades presentes ressaltaram a importância de estreitar os laços da população com os órgãos de segurança pública. O presidente do Conselho, Romário Bernardo, disse que uma ideia inovadora da diretoria do Conselho vem proporcionando acesso facilitado às comunidades, fazendo as reuniões itinerantes, levando as autoridades do Estado até as localidades para que todos possam conhecer e debater os assuntos de sua comunidade diretamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A delegada Ivana Morgado reforçou a relevância da participação da comunidade. Ela está há quase 10 anos à frente da delegacia, sempre participando das reuniões do Conselho. Ela disse: estamos aqui para esclarecer dúvidas e responder a questionamentos da população, interatividade que ajuda no trabalho da polícia. São Francisco, segundo a doutora Ivana, é um município complexo em termos de segurança, já que tem uma população pequena, mas com problemas de cidade grande. A Polícia Civil está alinhando as ações com a Polícia Militar para elucidar crimes, principalmente estes últimos casos de homicídio, disse a delegada. O comandante do 8º BPM, Tenente-Coronel Gustavo Marques, destacou a presença de um grupo de estudantes na reunião, classificando ser uma oportunidade para os alunos terem contato com as autoridades da área de segurança pública, o que, na opinião dele, ajuda na construção da cidadania. Ele disse: em relação aos homicídios, tem sido uma preocupação constante. O município tem um território grande com uma área rural extensa. O tráfico de drogas tem sido um problema que atinge todo o território nacional, incluindo o fluminense.
tornando-se um desafio para as autoridades. Estamos sufocando as áreas de maior incidência desses crimes e temos obtido sucesso nas abordagens e apreensões de drogas, revelou Marques. O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, subtenente Edson Brito, destacou a sensibilidade da prefeita Francimara Barbosa Lemos, que anunciou recentemente a construção do complexo que vai abrigar as forças de segurança pública do município. O espaço terá a sede da SESEP, a Secretaria Municipal de Ordem Pública, Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil. E além de abrigar aí a Guarda Civil Municipal, a Empresa Municipal de Trânsito e a Defesa Civil. Temos também um projeto da sala de monitoramento que também vai ajudar na fiscalização de trânsito, mencionou Brito. Eu acredito até que esse espaço poderia contemplar também a sede da terceira companhia, né? Seria muito bom, né, que fosse um espaço todo dedicado à segurança pública. Eu acredito que isso esteja no planejamento da prefeitura, da prefeita Francimara. Okay. Tirar a terceira companhia daquele prédio alugado e colocar num prédio que seria, como eles estão dizendo aqui, né, um complexo para abrigar as forças de segurança pública do município. Bom, entre os temas abordados pela comunidade estão os abusos praticados por motoqueiros que trafegam sem capacete e empinando o veículo pelas vias públicas, desrespeitando a sinalização de trânsito e com o cano de descarga barulhento, causando poluição sonora e perturbação do sossego alheio. A delegada afirmou que vai ser enérgica para ajudar a combater o problema. Participaram também o comandante da 5ª Companhia do BPRV, Capitão Coutinho, o comandante da 3ª Companhia, Tenente Eliese, a assessora especial do gabinete, Ângela Rangel, representando a prefeita, a assessora da Secretaria de Segurança, Renata Barreto, a chefe do Departamento de Postura, Kelly Gonçalves, o diretor-presidente da Entransf, Luciano Coutinho, o comandante da Guarda, Robson Henriques, além dos vereadores Heleno, Mazinho de Caboclo e Renato Rochinho, entre outras autoridades. Destacar aqui, Paulo Noel, que houve uma mudança ali na Secretaria de Segurança Pública. A Renata Barreto, que ocupava o Departamento de Postura, agora é assessora da Secretaria. E a Kelly Gonçalves, que trabalhava na Entransf e agora ocupa a chefia do Departamento de Postura. Bom, é sempre bom que essas reuniões aconteçam e debatam a segurança pública em nosso município, né? Ok, Vinícius. Vinícius, tomamos conhecimento agora há pouco que uma viatura da Polícia Militar capotou na BR-101, na localidade de Cacheta, em Campos. Esse acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje. A Artéries Fluminense informa, a Artéries é a concessionária que administra a rodovia. A faixa da esquerda da pista, sentido Rio de Janeiro, chegou a ser interditada, porém o tráfego seguiu pela faixa da direita sem lentidão. Ainda, Vinícius, não há informações sobre o estado de saúde dos policiais. Então, vamos aguardar ainda, no próprio jornal ainda, possamos ter informações a respeito do estado de saúde dos policiais. Uma viatura que capotou da Polícia Militar na BR-101. A notícia que chegou agora, né, para a nossa redação, dando conta de que esse acidente foi na BR-101. Próxima Cacheta. Bom, são 9h44. Vamos Paulo em Noel, frente. eu estou verificando aqui se já chegaram algumas imagens, mas não chegaram, não. Tem uma notícia triste aí, né? Morreu aquele ciclista que sofreu um acidente. Ele foi atingido por uma carreta bitrem. Nós comentamos aqui na rádio, na semana passada, sobre esse acidente.
O ciclista Ricardo Grossi morreu após 4 dias internado no Hospital Ferreira Machado. Muito triste isso, né, Paulo? Muito triste. Isso serve de alerta para os ciclistas tomarem muito cuidado. Esses veículos grandes, quando trafegam pelas rodovias, eles podem, num mínimo golpe de direção, atingir um ciclista que está na rodovia, e se essa rodovia não tiver acostamento, pior ainda, né? Que a situação pode complicar e levar até um acidente, né? Aqui em São Francisco, sim. Ricardo Grossi Gibson, 62 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por um atropelamento na BR-356, na estrada que liga Campos a São João da Barra, e morreu ontem. O Ricardo ficou 4 dias internado no Hospital Ferreira Machado, quando foi atingido por uma carreta no momento em que pedalava. Ele conquistou vários títulos em competições de ciclismo por várias décadas. Nas redes sociais, Robson Gibson, sobrinho do atleta, escreveu: descanse em paz, meu tio, que o Pai Eterno tenha um lugar especial para você. Vamos guardar de você esse cara alegre e brincalhão. Com boas recordações. O ciclista Ricardo Grossi participou de 30 competições na prova ciclista de São Salvador, em Campos. Inclusive, em 2013, ele conquistou a vitória na categoria Master. Pois é, agora tem que saber certinho como foi o acidente, né? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil tem que investigar, tem que descobrir para saber se houve alguma imprudência do motorista do caminhão. A gente não vai criar nenhum juízo de valor aqui, nós estamos apenas noticiando os fatos, é a autoridade policial que vai investigar. Agora, testemunhas contaram, e essas testemunhas com certeza serão ouvidas pela polícia, contaram que a carreta teria ido para o acostamento, ao passar por um dos quebra-molas na altura do trevo de Caetá. Bom, o condutor da carreta parou para prestar atendimento. E a primeira informação era de que a carreta acabou atingindo lateralmente o ciclista. Ele foi arrastado pela lateral da carreta e sofreu vários ferimentos. A gente, inclusive, recebeu uma informação via WhatsApp de que os ferimentos, isso no dia do acidente, não eram tão graves como contaram nas redes sociais algumas pessoas. Eu confesso que eu tomei um susto, porque eu estava com uma informação, mas é aquela coisa, né, Paulo Noel? O WhatsApp, a gente tem que receber informação e sempre checar, a gente sempre faz isso aqui. Mas, enfim, quando eu tomei conhecimento do fato, que logo vieram informações via WhatsApp, que o rapaz está bem, que o ciclista está bem, e enfim. Aí a gente acreditou naquela mensagem do WhatsApp, acabamos não atualizando a informação, e para minha surpresa veio a notícia do falecimento dele. Falei, então alguém que compartilhou uma informação via WhatsApp se equivocou, né? Realmente os ferimentos eram graves e acabaram provocando o óbito no Hospital Ferreira Machado. Lamentavelmente, toda a comunidade dos ciclistas, né, toda a região que conhecia esse ciclista, mesmo aqueles que não conheciam, estão, nesse momento, tristes com a morte de um colega ciclista, lamentavelmente, dessa maneira trágica, atingido por uma carreta na BR-356. Olha, sim. É uma informação que, ora, você vê, agora é em Campos, viu? 2 adolescentes, um menino de 14 anos e uma menina de 15, foram baleados em frente a um pagode na noite deste domingo no Parque Aurora, em Campos. Agora, cá para nós, né? O que esses menores estavam fazendo em pagode? Além do casal, um jovem de 20 anos ficou ferido na confusão. De acordo com a Polícia Militar,
Inicialmente, os 3 foram vítimas de bala perdida. Eles estavam em frente ao bar onde acontecia o pagode no momento em que teve início uma confusão. Instantes depois, alguém atirou várias vezes, atingindo as vítimas, que foram socorridas e levadas para o Hospital Ferreira Machado, em Campos. Eles foram atendidos e liberados. Tá bem, né? Por sorte, os tiros não acertaram nenhum órgão vital dos 3. O crime foi registrado na delegacia do centro e até o momento ninguém foi preso. A situação dominou tudo, né, Vinícius? Até Campos também. Agora são 9h50. Vamos dar seguimento ao nosso jornal, Vinícius. Bom, vamos trazer a previsão do tempo para essa semana, uma semana curta com o feriado da Sexta-feira Santa. Ontem os cristãos comemoraram o Domingo de Ramos, né, marcando o início da Semana Santa. Bom, a segunda-feira será de muito calor ainda, com máxima de 30 graus, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas à tarde. À noite o tempo fica aberto. Segundo o Climatempo, caso essas pancadas se confirmem, o volume é de 5 milímetros. Para o decorrer da semana, pelo menos até quinta-feira, o calor vai continuar, tá? Segundo o Climatempo, amanhã não há previsão de chuva, a máxima é de 31 graus, quarta-feira máxima de 33, na quinta máxima de 30 graus, entretanto na quinta períodos de céu nublado podem levar a chuva a qualquer hora do dia. Então na quinta-feira, tá, a tendência é mudar o tempo, e a gente vai sentir isso de quinta para sexta. Na sexta-feira, segundo o Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora e o sol tímido, com temperatura não passando dos 25 graus de máxima. Vamos ver se até o final desta semana confirma essa informação de mudança de tempo de quinta para sexta, tá? Será que o feriado da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, vai ser com chuva? Aguardemos para ver. 9h52 aqui na São Francisco FM. Ô, Vinícius, sim. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia? Pois não. As notícias mais recentes dão conta que mais de 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kiev, parcialmente ocupada há várias semanas por forças russas, anunciou a Procuradora-Geral da Ucrânia, Irina Venediktova. Até o momento, Vinícius, temos, disse ela, 1.222 pessoas mortas apenas na região de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Bom, ela também relatou 5.600 investigações abertas por denúncias de crime de guerra desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A procuradora não especificou se os corpos descobertos eram exclusivos de civis. Há uma semana, ela informou que tinha anunciado 410 civis mortos. A procuradora admitiu que pudesse existir muitos mais cadáveres que ainda não tinham sido recolhidos e avaliados. Rapaz, a situação... A gente achava que essa guerra seria uma guerra logo rápida, que seriam feito acordos entre esses dois países, mas pelo que eu estou vendo aí, Vinícius, a coisa vai continuar, hein? Não estamos vislumbrando uma possibilidade de paz naquela região. Enquanto isso, muita gente deixando a Ucrânia. Quem chegou ao Brasil é um alívio, né? Porque nós estamos recebendo alguns refugiados também. Tem uma refugiada que disse ontem na televisão, perguntado se ela voltaria para a Ucrânia, ela disse que se a guerra acabar, sim, porque a sogra dela veio com ela para o Brasil, ela teria vontade de voltar à Ucrânia. Mas isso se a guerra acabar, né? O que eu estou achando que está muito longe de acontecer. O final desta guerra que está ceifando a vida de tantas pessoas. Kiev, inclusive, mantém pressão sobre o Ocidente
para fazer mais, está exigindo do Ocidente que faça mais. Eu não sei se é fazer mais para acabar com a guerra ou se é para trazer apoio, né, com equipamentos para que eles lutem, né, contra a Rússia. Paulo Noel, mudando de assunto agora, voltando às notícias locais, o projeto Campo Seguro, elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura de São Francisco de Itabapoana e que tem apoio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, poderá servir de referência para todo o estado do Rio de Janeiro. Na manhã da última quinta-feira, o projeto que propõe um sistema de monitoramento via satélite para aumentar a segurança na área rural foi detalhado durante reunião no 8º Batalhão de Polícia Militar. O secretário municipal de Agricultura, Enaldo Barreto, disse que na semana passada o município recebeu a visita do comandante do 8º BPM, Tenente-Coronel Gustavo Marques, que ao tomar conhecimento do projeto solicitou para detalharmos, segundo Enaldo, tudo no batalhão. No dia 7, fomos recebidos pelo subcomandante do 8º BPM, Major Tibério Carlos da Silva, e a equipe dele, apresentando o Campo Seguro através do Data Show, revelou o secretário de Agricultura, acrescentando ainda, aspas, fomos convidados para ir até a cidade do Rio de Janeiro e fazer uma apresentação ao Comando-Geral da PM, a fim de que seja desenvolvido um projeto piloto em São Francisco de Itabapoana. A proposta é que o Campo Seguro se transforme num programa do governo do estado para ser implementado em toda a área rural dos municípios fluminenses. O projeto prevê a instalação de placas indicativas em locais estratégicos, alertando que a área está sendo monitorada, disponibilizando os telefones para contato. A PM receberá informações via satélite do sistema em caso de ocorrência na área rural, possibilitando localizar com precisão e rapidez a propriedade que estiver sendo vítima de algum tipo de crime. No futuro, existe a possibilidade de criação de um aplicativo para facilitar ainda mais a interação. O vice-prefeito Haliston Souza, que esteve participando desta apresentação do 8º BPM, representando a prefeita Francimara Barbosa Lemos, reforçou que o projeto visa minimizar os problemas de violência no campo e ele disse, sabemos que a responsabilidade da segurança pública é do governo do estado, mas o município não se omite e mais uma vez demonstra o comprometimento de apoiar o nosso produtor rural. Também participou do encontro no 8º BPM o diretor da Secretaria de Agricultura, Anderson Raimundo, que detalhou o projeto para os militares. São 9h57, agora a gente conta para você como foram as estreias dos clubes cariocas no Brasileirão. Começando com o Vasco da Gama, que estreou na sexta-feira contra o Vila Nova em São Januário. Um jogo bem ruim, segundo aqui o Globoesporte.com. A estreia de Vasco e Vila Nova trouxe emoções praticamente somente nos minutos iniciais do primeiro tempo. Os donos da casa abriram o placar com Raniel, mas pouco depois o Vila empatou com Arthur Rezende. No restante da partida faltou qualidade para as duas equipes. Os visitantes chegaram mais vezes ao gol vascaíno, mas pareciam satisfeitos com o empate. Com ingressos esgotados, arquibancada cheia, a torcida vascaína esperava ver uma exibição melhor em São Januário. Mas o futebol sem criatividade e as poucas chances dos donos da casa irritaram os torcedores que gritaram time sem vergonha, direcionando xingamentos para quase todo mundo do elenco e da diretoria. Bom, e na Série A tivemos aí no sábado as estreias de Flamengo e Fluminense e ontem a estreia do Botafogo. Olha, nenhum grande clube do Rio conquistou uma vitória nessa primeira rodada do Brasileirão.
Vasco, portanto, empatou na Série B. E na Série A também tivemos um sábado de empates, né? Muitos empates nessa primeira rodada. O Atlético Goianiense recebeu o Flamengo 1-1 no sábado. O Fluminense recebeu o Santos no Maracanã 0-0. E o Botafogo acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 3-1. Começar falando sobre o empate sem gols no Maracanã. Fluminense e Santos ficaram no empate neste sábado, em duelo válido pela abertura do Brasileirão. O tricolor criou chances, 23 finalizações contra 3 do Santos. Várias com Cano, mas parou nas boas atuações do goleiro João Paulo, do zagueiro Maicon e até na trave, numa conclusão de Fred. O Peixe praticamente não atacou, conseguiu levar 1 ponto na estreia fora de casa. É muito medíocre aí o futebol do Santos, né? Só se defendendo. Foi feliz na defesa, né? Tem um baita de um goleiro, tem uma carreira promissora esse goleiro João Paulo, que chegou a ser sondado pelo Flamengo, inclusive. Há quem diga que esse menino não vai ficar muito tempo no Santos, né? Que com certeza vai ser contratado por um clube na Europa, porque tem potencial. Bom, o Hugo Souza, Paulo Noel, o Neneca também tinha um potencial, né? Ao que tudo indica, o Neneca deve ficar pelo Brasil mesmo, tá? E pouco provável que chegue à seleção brasileira. Eu posso queimar a minha língua, tá? Mas eu não vejo potencial nesse menino para ser assim um goleiro da primeira prateleira do futebol brasileiro. Ele tem uma excelente envergadura, é alto, né? Mas é meio desengonçado, e o goleiro hoje precisa saber jogar com os pés, né? Mas tem a confiança do Paulo Souza, enfim. E acabou que ele jogou essa primeira partida pelo Flamengo no Brasileirão, tendo o Santos. Eu já metia o Santos lá no gol do Flamengo, pagou 3 milhões ou quase 3 milhões de euros para comprar o jogador junto ao Atlético Paranaense. Põe para jogar o goleiro, né? Enfim, eu acredito que isso é estratégia do treinador, né? Ali para não criar nenhum embaraço com o goleiro que vem agarrando, mas eu tenho quase que certeza que esse goleiro vem para ser titular. Quase que certeza não, isso daí é fato, né? Quem vai comprar um goleiro de 3 milhões de euros aqui no Brasil para ser reserva? Ele vem para ser titular, é claro, né? Enfim, mas vamos aguardar para saber se na sequência aí ele vai entrar em campo logo. E já tem compromisso pela Liberta, né? Meio de semana tem Libertadores da América. Eu falo já sobre os compromissos desse meio de semana dos clubes. Vamos só voltar rapidamente aqui ao Brasileirão, falar sobre a estreia do Botafogo. Bom, antes, porém, vamos contar um pouquinho mais sobre essa estreia do Flamengo. Paulo, você assistiu a partida? Você achou que teve alguma evolução depois daquela pressão que a torcida fez? Que, aliás, eu sou contra, né? Essas pressões aí que a torcida corintiana e a torcida flamenguista fizeram. Não, Vinícius, eu assisti só os melhores momentos, eu não assisti a partida não, sabe? Achei assim que teve alguma mudança ali, mas ainda muito pouca. A gente sentiu que deu uma acordada, essas críticas, enfim, aquela pressão que a torcida fez, batendo nos carros dos jogadores, enfim. Agora, o Flamengo está afirmando, quer dizer, os jogadores estão afirmando que não tem nada. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, o Marcos Braz, disseram que não tem nada. O Bruno foi mais incisivo numa coletiva que teve, disse que está tudo bem, que as pessoas ficam inventando, que problema de relacionamento com o jogador, com o técnico, não tem nada disso na opinião dele. Marcos Braz já foi mais macaco velho, né? Ele já foi mais na linha seguinte, não vou desmentir, nem vou confirmar nenhuma informação de jornalista. Senão a gente vai ficar aqui na entrevista coletiva eu só comentando declaração de jornalista.
de colunista, enfim. Então, ele não negou nada. Então, alguma coisa deve ter ali de relacionamento, mas, ao que tudo indica, há uma força-tarefa dentro do Flamengo para parar as arestas e resolver de uma vez por todas um possível problema de relacionamento que estaria havendo, que até agora, de forma oficial, ninguém confirmou, é só bastidor. Problema de relacionamento entre o técnico e os jogadores, né? Acusação aí nas redes sociais de panela, né? de jogadores que estariam se unindo para derrubar treinador, enfim. O Flamengo vem fazendo um certo corpo mole, dando a entender isso, né? Mas eu acredito que, a partir de agora, eles devam tentar uma solução para parar algumas insatisfações no elenco ou talvez alguns problemas de relacionamento, porque a multa para o Paulo Souza é alta. Esses técnicos vêm de fora, eles exigem multa alta. Vai ficar o Flamengo pagando multa para treinador até quando, né? Já foi assim com o Domi, com o Rogério Ceni. Brincadeira isso, né? Bom, mas em campo, tivemos um jogo em que o Flamengo até poderia sair com um resultado positivo. Criou grandes oportunidades, principalmente no final, com bola na trave. Então foi com emoção no fim. Mas a impressão que eu tive é que o Flamengo deu uma acordada na reta final do jogo, que ainda ficou, durante a partida, muito morno, né? Tocando muito a bola, com dificuldades para furar o bloqueio do adversário. Enfim, tem que melhorar, isso é fato, porque você tem aí o Atlético Mineiro voando, você tem o Palmeiras, que tem um grande elenco, e outras equipes que correm por fora também nesse Brasileirão. Resultado final, 1-1, valeu o empate na reta final com o Bruno Henrique. O time estava perdendo por 1-0, estava caminhando para uma derrota, e aí conseguiu esse empate, volta de Goiânia, com um pontinho embaixo do braço. Lembrando que o Palmeiras, nessa estreia, nessa primeira rodada, também não foi muito feliz, jogando em casa no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu para o Ceará por 3-2. Quem foi assim que roubou a cena nessa primeira rodada foi o São Paulo, sem dúvida, né? Goleada para cima do Atlético Paranaense, 4-0. O Coritiba também fez o dever de casa, venceu no Couto Pereira por 3-0 o Goiás. O Corinthians venceu o Botafogo ontem. O que esperar do Botafogo? O Botafogo é uma equipe em construção, né? O torcedor botafoguense vai ter que ter paciência. É uma equipe em construção. Dá para exigir muita coisa nesse início, não. O Corinthians frustrou boa parte dos quase 40 mil torcedores que lotaram o Newton Santos neste domingo pela estreia do Brasileirão. Com a atuação de gala de William, que atuou apenas os 45 minutos iniciais, a equipe venceu o Botafogo por 3-1, amenizando o clima no clube. Durante a semana houve protestos e ameaça a jogadores. Uma coisa realmente terrível no futebol, né? Que não dá para a gente pactuar. Paulinho, autor de um gol, foi outro destaque corintiano que também saiu no intervalo. Mantuan e Lucas Piton marcaram os outros gols paulistas. Diego Gonçalves, de pênalti, descontou. Final 3-1. Na estreia em casa, o Botafogo é derrotado pelo Corinthians. Outros resultados, rapidamente aqui. O Atlético Mineiro venceu o Inter por 2-0. Fortaleza perdeu para o Cuiabá em casa, 1-0. O Avaí venceu o América por 1-0. E hoje tem Juventude e Bragantino encerrando essa primeira rodada. Pela Libertadores, nesse meio de semana, tem a segunda rodada, representando o futebol do Rio, só o Flamengo, né? O Flamengo vai jogar em casa contra o Tajeres, no Maracanã, terça amanhã, às 9h30 da noite. O Fluminense, que está na Copa Sul-Americana, vejamos o que o Fluminense vai ter de compromisso, né? O Fluminense está no Grupo H. O Fluminense vai viajar essa semana para a Colômbia, vai enfrentar o Júnior Barranquilla.
O Fluminense é líder do Grupo H com 3 pontos, estreou com vitória, vencendo o Operário Petroleiro. Portanto, Fluminense na Colômbia contra o Barranquilla e Flamengo em casa contra o argentino Tajeres. Botafogo que vai ficar aí no sofá, né, nesse meio de semana. Os botafoguenses vão ficar só com o secador ligado. E os vascaínos, hein? Os vascaínos nesse meio de semana têm algum compromisso na Série A ou na Série A? Na Série B, o Vasco, lembrando que só está no Brasileirão, tá? A segunda rodada para o Vasco só no sábado. Então, no meio de semana também vai ficar com o secador ligado. Os vascaínos vão ficar, né? Sábado contra o CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. Meu amigo, não tem vida fácil não, tá? Vencer o CRB lá em Alagoas é difícil, tá? Não vai ter vida fácil o Vasco nessa Série B, não. 10:10, Paulo Noel. Vinícius. Pois não. Uma última notícia dá conta de que um helicóptero caiu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de hoje, viu? Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas estavam na aeronave. Elas foram socorridas conscientes. As informações dão conta ainda que o acidente ocorreu no bairro Chácara Boa Vista, ao lado da Escola de Aviação Civil. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda. De acordo com os bombeiros, por volta das 9:10, a aeronave ainda tinha risco de explodir, mas não havia chamas. O acidente aconteceu no momento da decolagem. A aeronave aparentemente perdeu potência e ela acabou colidindo com um caminhão-baú, depois colidindo ao solo. O piloto parece que reduziu um pouco a potência, então não teve muita energia na queda. Não teve ignição, não teve nenhuma combustão e os ocupantes foram retirados sem maiores intercorrência, disse o tenente Rodrigo Munai. Segundo ele, um dos ocupantes foi socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e o outro pelo Serviço Atendimento Móvel do SAMU. Mais informações na programação da Rádio São Francisco, no Show da Galera, que é comandado daqui a pouquinho pelo Vinícius Paulo Noel, antes da gente encerrar, deixa eu atender aqui a uma pessoa que nos procurou aqui. Bom, diz aqui uma mensagem. Quem enviou essa mensagem foi quem, Paulo? Sara Coutinho enviou uma mensagem dizendo o seguinte: bom dia, uma moça que trabalha comigo perdeu na sexta-feira uma bolsa preta com a letra dourada, com todos os exames que ela está fazendo um tratamento. Está desesperada porque precisa dos exames. O nome dela é Rosânia Gomes Alves. Rosânia Gomes Alves. Se você achou a bolsa da Rosânia, por gentileza, entregue aqui na Rádio São Francisco FM, tá bom? Bom, a gente recebeu aqui a imagem da viatura da Polícia Militar, Paulo Noel, que se envolveu num acidente na BR-101, a qual você se referiu mais cedo. A gente não tem ainda informações sobre o estado de saúde dos policiais. Tomara que esteja tudo bem com eles, tá? Foi na localidade de Caxeta, na BR-101, por volta de 5 horas da madrugada de hoje, esse acidente. Segundo as informações da Artéries Fluminense, concessionária que administra a rodovia, a faixa esquerda da pista sentido Rio chegou a ser interditada, porém o tráfego seguiu pela faixa direita sem lentidão. Bom, quilômetro 95, localidade de Caxeta, um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar. Parece ser aí um veículo Nissan Versa, viatura da Polícia Militar. Hoje, às 5 horas da manhã, na BR-101, acabou sofrendo esse acidente. Bom, Paulo Noel, eu quero também repudiar aqui uma agressão contra uma mulher. É estarrecedor. Não sei se você teve conhecimento
de uma agressão a uma mulher que estava trabalhando como bandeirinha em uma partida de futebol. Pois é, rapaz, o técnico de futebol, Rafael Soriano, protagonizou uma cena que repercutiu nacionalmente neste domingo. Um fato negativo, né? Ele, com várias passagens no comando aí do Atlético, aliás, do Campus Atlético e do Americano de Campos, ele agora trabalha ou trabalhava numa equipe lá do Espírito Santo, a Deportiva Ferroviária, que foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Capixaba. O treinador, olha só, deu uma cabeçada na bandeirinha Marciele Neto ao final do primeiro tempo da partida. Foi na localidade de contra o Nova Venécia, né? Foi onde essa agressão? Deixe-me ver aqui. Ele foi demitido no início da noite, porque a equipe que ele comandava, a Deportiva Ferroviária, ou Desportiva Ferroviária, não tolerou essa agressão, não. A Desportiva Ferroviária vem a público informar que toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marciele Neto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário, diz a nota oficial. Faltou aqui dizer que repudia, né? Faltou o verbo repudiar. A Deportiva Ferroviária vem a público informar que repudia todo e qualquer tipo de violência. Bom, a cabeçada ocorreu após o árbitro ter encerrado o primeiro tempo com o jogo de volta empatado em 1-1. Soriano reclamava com a arbitragem dentro do campo e foi expulso após agredir a auxiliar, que instantaneamente levou a mão no rosto, enquanto o treinador foi retirado de perto da profissional pelo outro bandeirinha da partida. O Nova Venécia, que já tinha 3-1 no placar agregado, fez mais 2 gols no segundo tempo e venceu também o segundo jogo, totalizando 5-1 no somatório geral dessa partida, que foi válida pelas quartas de final do Campeonato Capixaba. Que sujeito desequilibrado, né, rapaz? Bom, momento de nervosismo, o sangue esquenta, né? Mas dá uma cabeçada numa mulher que está ali bandeirando o jogo. O que você achou, Paulo Noel? Eu também, Vinícius, eu também fiquei impressionado com essas imagens aí, porque se esse cidadão faz isso, né, sabendo que está sendo filmado no esporte, imagino na vida particular o que ele faz com as mulheres, hein? É tipo daquele cara ditador que gosta de mandar as mulheres e agredi-la. Fez muito bem aí a equipe da Ferroviária em demiti-lo imediatamente, né? Eu também acho que isso aí tem que ser banido, não só do esporte, como da vida, né? Não dá para você entender uma agressão dessa. Não tem justificativa nem explicação. Absurdo mesmo, né? A gente tem até imagem aqui, Paulo. Quer colocar a imagem? Você consegue colocar a imagem aqui para que o nosso internauta que está acompanhando a live possa verificar? Vamos só verificar aqui o ponto exato da agressão. Você deixa rolar que aí logo chega o ponto exato da agressão, né? Impressionante, rapaz, impressionante. Ó, nós estamos vendo aí a imagem da discussão. Já deu a cabeçada aí? Não, né? Bom, nesse momento, ó, ele recebe um cartão, o técnico, ele vai para cima da bandeirinha e dá uma cabeçada. A bandeirinha chega a recuar o corpo assim com impacto. Infelizmente, perdeu a cabeça esse treinador de futebol, que é de Campos dos Goitacazes, e acabou sendo expulso da partida pelo árbitro, no segundo tempo que ele
que o time voltou do intervalo, ele já não estava mais à beira de campo, havia sido expulso, e à noite o time capixaba fez muito bem em demiti-lo, né? Porque não dá para tolerar. Mesmo que tenha sido ali um momento de raiva, né? Que ele acaba se descontrolando, mas se você tolera uma situação dessa, você está sendo conivente, né? Então eu acredito que tenha sido o mais correto, né? Errar, todo mundo pode errar um dia, mas ele tem que pagar pelo que ele fez com essa bandeirinha, né? E nesse caso aí o clube entendeu que ele não servia mais para trabalhar no Deportivo Ferroviária e foi demitido. Agora tem que ver se a bandeirinha vai acioná-lo na polícia, na justiça. Não sei se aqui na reportagem fala alguma coisa sobre se a bandeirinha foi até a delegacia registrar algum boletim de ocorrência ou não. Deixe-me ver aqui. Essa imagem correu o Brasil, né? Logo, vários sites e emissoras de TV comentaram o episódio, que ficou viralizado aí neste domingo nos grupos de futebol ou mesmo de notícia e também nos comentários esportivos. A reportagem da Folha da Manhã, eu descobri essa matéria lendo a Folha, tá? Quero agradecer aí aos colegas da Folha da Manhã que fizeram uma matéria muito bem produzida. A Folha tentou contato com o Rafael Soriano, que é de Campos, mas não teve êxito. Até o momento, a família do treinador também não conseguiu se comunicar com ele. Em caso de posicionamento do treinador, a matéria será atualizada. Essas imagens são da TVE, publicadas no Instagram de um perfil de nome De Olho no Apito. Temos que repudiar esse tipo de agressão, né, Paulo Noel? Não dá para tolerar isso, né? 10h21, 10h21. Vinícius, amanhã a gente vem com a programação completa da Semana Santa, já que a Semana Santa é na próxima sexta-feira, porque a gente sabe que domingo de Páscoa é domingo e os católicos, na Sexta-feira Santa, que ocorre antes do domingo de Páscoa, nesse dia os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Também é chamada de Sexta-feira da Paixão, porque com origem do latim, paixão significa sofrimento. Assim, para os cristãos, a paixão de Cristo representa a crucificação de Jesus Cristo. Bom, então na semana que vem, amanhã a gente divulga a programação. Correto, Vinícius? Correto. Amanhã a gente volta a esse assunto da Semana Santa. São 10h22. Quero agradecer a você que chegou até aqui no nosso programa. Deixo aí um abraço carinhoso para todos que estiveram na live. Você que está pelo rádio acompanhando o nosso programa, ou mesmo ouvindo a rádio pela internet, em nosso aplicativo ou em outros aplicativos de rádio, fique conosco, tá? A gente vai continuar após o intervalo apresentando o Show da Galera. Tchau, tchau, pessoal que acompanhou o jornal e até amanhã, se Deus quiser. ZYL 943, Rádio São Francisco FM, 87,9 MHz. São